Olá, turma, bom dia a todos. Uma excelente quarta-feira. Que Deus abençoe com muito conhecimento cada um de vocês. Eu sou a professora Márcia Souza e vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje, ok? Vamos lá. Então, turma, nós iremos ver hoje gramática, tá? Do livro de língua portuguesa. Então, nós vamos estar recordando, mas aprofundando os substantivos concretos e abstratos, tá? E também os substantivos primitivos e derivados, ok? Então, a gente vai estar hoje aprofundando esses dois substantivos, tá? Em cada um na sua área. E em geografia, nós vamos estar conhecendo como são formados os estados, as cidades, o país, a localização do nosso país. Então, vocês vão entender, saber diferenciar quem é o país, a cidade, o estado, o nosso, tá? Primeiramente, ok? Então, vamos lá, certo? Então, turma, para iniciar aqui gramática, como disse antes, né, nós vamos ter os substantivos concretos e abstratos. Tia, mas vamos lembrar o que são esses substantivos concretos e abstratos? Então, turma, os substantivos concretos são aqueles que não dependem de outro ser para existir, tá? Eles têm existências autônomas, eles podem também ser imaginados, tá? Por exemplo, mesa, a cadeira, fada, o saci. Então, esses são substantivos concretos. Já os substantivos abstratos, eles nomeiam ações, estados ou sentimentos, ok? Normalmente, os abstratos, têm muita relação com os sentimentos, tá? E eles dependem de algo para existir. Exemplo, pulo, salto, né, que são ações, saudade, alegria, tristeza, que são sentimentos, tá? Então, esses são substantivos abstratos, que estão relacionados tanto às ações como estados e sentimentos, tá ok? Então, eu coloquei aqui para vocês verem isso visualmente, tá? Então, os substantivos concretos, né, que têm existência independente, eu coloquei aqui para vocês o carro, bola, um par de sapatos e um cavaleiro aí no seu cavalo. Então, esses são substantivos concretos, tá ok? E também nós temos, né, os substantivos concretos que podem ser seres reais ou fictícios, tá? Eu coloquei aqui para vocês um fantasma, tá? Qualquer. A fada, um duende e o saci, tá? Então, esses são seres reais ou fictícios. Então, todas essas imagens aqui são substantivos concretos, ok? Vamos lá. Já nos substantivos abstratos, né, que nós já sabemos, né, que dependem de outro ser para existir, estão muito ligados às ações, os estados e os sentimentos, eu coloquei aqui alegria, fome, pensamento, o pulo, que é uma ação, sabedoria e vida, tá? Então, essas palavras são substantivos abstratos, dependem de outro ser para existir, ok? Vamos seguir aqui. Só para fixar, turma, vamos entender aqui melhor. Eu coloquei algumas palavrinhas para que vocês possam compreender melhor. Então, concretos, substantivos concretos. Eu coloquei aqui o vaso, descarga, vento, que nós sentimos, ar, Deus, que é um ser superior, saci e sereia, que são seres imaginários, tá? Abstrato, nós temos brancura, beijo, abraço, maturidade, clareza, ética e conquista, tá? Vai ter ações, vai ter sentimentos, tá? E os substantivos concretos, eles dão nome a seres de existências independentes, que sejam reais ou imaginários, tá? Isso os substantivos concretos. Já os substantivos abstratos, eles nomeiam seres cuja existência depende sempre de um ser para se manifestar, tá? Então, concretos, mais uma vez,
dão nome a seres de existências independentes, tá? Sejam reais ou imaginários, e os abstratos estão ligados muito aos sentimentos, tá? E eles nomeiam seres cuja existência depende sempre de um ser para se manifestar, certo? Ok? Vamos seguir. Por exemplo, observem essa imagem aqui agora, tá? Vamos observar atentamente essas imagens, ok? Então, ó, concreto, nós temos o sol e a formiga, certo? Abstrato, nós temos alegria e força. Percebam aí que concreto nós temos o sol. Do lado eu coloquei um solzinho como se ele tivesse feliz, aí alegre, né? Então, essa alegria é o sentimento. Então, é um substantivo abstrato. Da mesma forma, formiga, que é concreto, formiga, força. Ela tem força, tá? Então, esse força é o abstrato, certo? Então, concreto, formiga, força, abstrato. Deu para entender agora? Pronto, turma. Antes de seguir aqui no primitivo derivado, esses são concretos e abstrato, tá? Então, esses são os substantivos. Então, aqui, essa imagem, ela define bem o que é um substantivo concreto e o que é um substantivo abstrato, certo? Vamos seguir agora e ver os substantivos primitivos e derivados, ok? Os substantivos primitivos, turma, como nós vimos na semana passada, são aqueles que dão origem a outras palavras, ou seja, é a primeira palavra, é a palavra de origem. Exemplo, pedra, vidro, laranja, livro, tá? Então, os substantivos primitivos, essas palavras são primitivas porque é a de origem, tá? Já os substantivos derivados são aqueles que se originam de outras palavras, se originam das palavras primitivas, certo? Por exemplo, pedreiro, vidraçaria, laranjada e livraria. Se vocês observarem, lá no primitivo nós temos pedra, que é a palavra de origem, e no derivado, pedreiro. Na primitiva temos vidro, no derivado temos vidraçaria. Temos laranja, que é a palavra de origem, né, primitiva, e temos na derivada laranjada. E livro, livraria, certo? Percebam que a palavra que deriva, ela vai derivar dessa palavra primitiva, de origem, tá? E para derivar a palavras, né, usamos os prefixos, que é o que vem primeiro. Exemplo aí, rever. Prefixo é essa partezinha, é essa sílaba primeiro, tá? Então, rever e o sufixo, que é o que vem depois, tá? Então, coloquei como exemplo aí conhecimento, tá? Prefixo rever é o re. E sufixo de conhecimento é o mento, tá ok? Então, isso visa, turma, a economia, a concisão. O que isso quer dizer? Para que vocês compreendam, tá? O que é o prefixo e o que é o sufixo da palavra, certo? Um exemplo, ok? Local em que se consertam sapatos. Sapateiro, ok? Então, sapateiro é o quê? Derivado de sapato. Local onde se vendem livros. Livraria, certo? Então, percebam aí que tanto sapateiro e livraria são o quê? Tem essa terminaçãozinha, então elas são sufixas, ok? Então, vamos lá. Aqui, turma, eu coloquei a imagem, tá? Também para colocar dessa forma visual para que vocês possam compreender. Temos duas imagens primitivas, temos duas imagens derivadas, tá? Então, no primitivo eu tenho dente e tenho chute, tá? Então, ó, no primitivo dente, essa palavra de origem dente vai derivar quem? Dentadura ou dentista, tá? Então, o derivado aqui é dentadura, que está derivando de quem? Da palavra primitiva dente, certo? E chute, chuteira,
tá? Então, chute é a palavra primitiva e chuteira é a palavra derivada, certo? Então, visualmente aqui, tá? Dá para compreender bem o que é primitivo, o que é derivado, certo? Vamos só fixar aqui, tá, turma? O que é primitivo, derivado, ok? Então, primitivo, temos pedra, que vai derivar o quê, né? Pedreira. Ferro, que vai derivar ferreiro. Vidro, vidraçaria. Café, cafezal. E bom, bondade. Percebam aí as palavras primitivas e as palavras derivadas que derivou, né, dessas palavras de origem aí primitiva, ok? Pedra, pedreira, ferro, ferreiro, vidro, vidraçaria, café, cafezal e bom, bondade, tá? Aqui dá para entender bem esse conceito de primitivo e o conceito de derivado, certo? Então, para que vocês possam me repassar o que vocês entenderam, a gente tem uma atividade do dia hoje, tá? De acordo com concreto e abstrato, primitivo e derivado. Aqui na primeira questão tem o seguinte: forme substantivos derivados de, tá? Forme substantivos derivados de. Pedra é o derivado, tá, turma? É o que vai derivar da palavra primitiva, ok? Então temos pedra, livro, flor, jardim, mar, jornal, sol, rio, rei, banana, máquina e dia. O que é que vocês vão escrever aqui? Substantivos derivados, que vão derivar dessas palavras, ok? Na segunda questão, encontre os substantivos primitivos que dão origem aos derivados abaixo. Então, essas palavras aqui da segunda questão são derivados. Então, você vai colocar o primitivo desses derivados, ok? Então, pobreza. Pobreza de... Aí, vocês vão colocar a palavra primitiva, tá? Porteiro. Ansiedade. Cavalheiro. Cachorrada. Asneira. Leiteiro. Paleteiro, mangueira, peixeiro, camponesa e casebre, tá? Então, aqui na segunda questão, vocês vão colocar os substantivos primitivos, porque aqui nós temos os derivados na segunda questão, ok? Tá bem fácil, bem simples de fazer. Aqui na terceira, turma, vocês vão fazer o seguinte, tá? Nós temos algumas frases, tá? Então, vocês vão marcar o substantivo abstrato ou o substantivo concreto da frase. Já está bem destacado na frase. Vocês só vão marcar se é abstrato ou concreto. Ou então colocar a palavrinha lá dentro, tá? Vocês tentem copiar do jeito que está aqui no caderno de vocês, tá? Bem direitinho, bem bonitinho, tá? Para que vocês possam também estar praticando a escrita de vocês. Então, nós temos a primeira frase aqui. O cão latiu ao ver o gato, tá? Já tem uma palavra destacada na frase. Então, essa palavra se trata de um substantivo abstrato ou um substantivo concreto? Então, vocês vão dizer, certo? A alegria contagiou a todos. É um substantivo abstrato ou concreto? Na frase também já tem uma palavra destacada. O amor supera tudo. Temos uma palavra destacada, então vocês vão dizer se é abstrato ou concreto. A porta é de madeira maciça, tá? Observem a palavra destacada e digam se trata de um substantivo abstrato ou concreto, ok? O menino pulou o muro, certo? Então, temos aí a palavra destacada. Também vocês vão dizer se é abstrato ou concreto, certo? A fome mata pessoas no mundo inteiro. Certo? Então, temos a palavra destacada, então vocês vão dizer abstrato ou concreto. Hoje senti muita dor, tá? Essa palavra destacada é um substantivo concreto ou abstrato?
Próxima frase. O motorista parou o carro, certo? O motorista parou o carro. Então, temos mais uma palavra destacada na frase. Vocês vão dizer se é abstrato ou concreto. A bondade está no coração. Também da mesma forma, dizer se a palavra destacada é um abstrato ou concreto. A mesa de vidro quebrou, tá? Substantivo abstrato ou concreto. Senti muito frio em São Paulo. É um substantivo abstrato ou concreto? A palavra que está destacada lá na frase. E o homem falou alto com a criança. O homem falou alto com a criança. Essa palavra destacada da frase se trata de um substantivo abstrato ou de um substantivo concreto, tá? Então, aqui, turma, vocês vão estar praticando o que a gente acabou de ver, tá? Tanto de substantivo abstrato e concreto, tá? Que eu mostrei o conceito e mostrei algumas imagens, é bem simples e bem fácil de compreender. E os substantivos primitivos e derivados, que também é bem fácil de compreender, tá? A atividade está bem simples também, ok? Agora nós vamos seguir, tá? A gente encerra a gramática aqui e vamos iniciar agora o nosso conteúdo de geografia, tá? Então, para hoje, turma, como eu disse, né, nós íamos ver países, estados, cidade, tá? E a localização disso tudo, tá? Então, o que é um país, tá? Um país, turma, é um território delimitado geograficamente, tá? Tem relações de poder e tem que apresentar território autônomo como um governo e a sua população, tá? Então, um país é um conjunto de estados, tá? Cada um tendo o seu determinado poder, com o seu determinado governo e com a sua determinada população, tá? Daquela região ali. Então, esse conjunto de estados é que vão formar esse país, ok? Então, visualmente aí vocês estão vendo, né, um mapa aí da América Latina, tá? Onde está destacado o nosso país. Então, esse de lilás aí, tá? É o Brasil, o nosso país, tá? Esses outros países do lado são os países que fazem fronteira, tá? Com o nosso país, são os países da América Latina, ok? Vamos lá. Então, o que são esses estados, né? O que são estados de um país? O Estado, turma, ele vai referir-se ao conjunto de instituição de apoio que regulam e que tem soberania ao longo de um território definido e de uma população. Ou seja, o Estado, tá? Ele vai ter o seu território, né, delimitado e a sua população, tá? E esse estado ele vai ser um conjunto de cidades, tá? Que vai formar esse estado. E o conjunto desses estados vão formar um país, ok? Visualmente aí eu coloquei um mapa, tá? Com um mapa com os estados com cores diferentes para que vocês possam visualizar isso, tá? Os estados brasileiros podem ser vistos se olharmos de cima. Então, visualizem bem aí, tá? Cada corzinha dessa aí é um estado, ok? Para que vocês possam compreender essa formação, né? Do nosso país em estados. Vamos ver aqui na sequência. Eu coloquei aqui, tem a união do país, então eu separei aqui, tá? Alguns estados brasileiros, tá? Então, logo no início temos aí a Amazônia, o Acre, Rondônia, o Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, o Distrito Federal, o Ceará, que tá só um pedacinho do Ceará, o Rio Grande do Norte, o Rio de Janeiro, Bahia, Paraná. Então, por que eu tô mostrando os estados divididos? Que é para vocês perceberem que a união desses estados aí, tá? Vai formar o nosso país, que vocês estão visualizando aí agora, certo? Então, aqui, ó, eles estão separados, tá? Para que vocês possam visualizar cada um desses estados. Não está aqui todos os estados, não. Eu coloquei só alguns para que vocês possam ver, né? Eles desmembrados, né? Eles separados, ok? Para vocês entenderem que é a junção, a união deles, que forma o nosso país, tá? Aqui, ó. E cada estado, turma, eles têm as suas cidades correspondentes, tá? Por exemplo, se vocês
se aproximar um pouquinho, vocês vão visualizar, tá? O Ceará, que tem a cidade como Fortaleza, tá? Maranhão, São Luís, Macapá, Amapá, Roraima, Boa Vista, Amazonas, Manaus, tá? O Acre, Porto Velho. Então, cada estado desse vai ter a sua cidade, tá? Cada estado desse vai ter a sua capital, tá? E aqui nesse mapa ele mostra bem todos os estados junto com as suas capitais, junto com as suas cidades, tá? Então essas cidades que são os conjuntos de bairros, tá? Que vão formar. Conjunto de bairro forma as cidades, essas cidades formam os estados formam o país, tá ok? Então aí visualmente tem todos os 27, são 26 estados, incluindo o Distrito Federal. Então, são 27 estados, 27 cidades, ok? Só para fixar, tá? O nosso, tá? Para que vocês possam compreender e nunca mais errem, né? Quando vocês voltarem para a escola e eu perguntar, tá? Então, turma, nosso país é o Brasil. País Brasil. O nosso estado é o Ceará, certo? A nossa cidade é Fortaleza e a nossa região é o Nordeste, tá ok? País, quando eu perguntar assim, qual é o nome do nosso país? Aí todo mundo, Brasil. Como se chama o nosso estado? Ceará. Como se chama a nossa cidade? Fortaleza. Qual a região em que moramos? Nordeste, certo? Então, vamos entender isso melhor, ok? Como ele é localizado no mapa, certo? Aqui, turma. Essa imagem é do nosso país. Então, essa parte toda que vocês estão visualizando de azul é o Brasil, tá? Então, toda essa partezinha aqui, ó, que está localizada, né, de azul, corresponde ao Brasil, corresponde ao nosso país, tá? Então, você vê esse destaque bem de azul, eu coloquei de azul para que vocês possam compreender que todos os estados aí estão unidos e esse mapa, né, essa visualização que vocês estão vendo agora, corresponde ao nosso país, tá? Vamos ver aqui na sequência. Já aqui, turma, nós temos o estado do Ceará destacado. Temos aí o Brasil, nosso país, e lá em cima de rosa temos destacado, tá? O nosso estado, o estado do Ceará, onde nós moramos, ok? Então visualizem bem aí, ó. Tá o nosso país, e eu destaquei lá em cima o estado do Ceará, que é onde nós moramos, ok? Aqui nós temos, turma, o nosso estado, tá? Aqui o Ceará, ok? Só que eu destaquei aqui a cidade de Fortaleza, ok? Se vocês observarem, tem um pontinho vermelho lá em cima, né? Do nosso estado. Então, aquele pontinho vermelho é a nossa cidade de Fortaleza, a capital do Ceará, certo? Então, olhem bem, visualizem bem esse mapa aí, tá? Aqui tá destacando de vermelho, que é aquele pontinho vermelho, a nossa cidade de Fortaleza, certo? E aqui, turma, nós temos a nossa região, né? Então, quando eu perguntar qual a região em que nós moramos, aí todo mundo vai dizer região Nordeste, tá? Então, eu coloquei esse mapa aí para que vocês visualizem o Brasil como um todo, tá? E visualizem também a nossa região destacada, tá? Que tem 9 estados, o Ceará tá lá em cima, se vocês observarem, o CE é o nosso estado, tá? Então, a nossa região, ela é composta por 9 estados, né, juntos, tá? Nessa região Nordeste, temos o Ceará logo lá acima, o CE, tá? Então, quando eu perguntar qual é a região em que nós moramos, todo mundo vai dizer Nordeste, certo? Então, aqui eu vou só voltar aqui um pouquinho, tá? Para que a gente possa entender melhor. Então, aqui, ó, nosso país, Brasil, percebam aí, tá? A união de todos os estados. Esse é o Brasil. Aqui tá o mapa do Brasil, mas está destacando o estado do Ceará, tá? Percebam aí o estado do Ceará, ok? Em destaque.
Aqui nós temos destacado a cidade de Fortaleza, que é aquele pontinho vermelho que vocês estão visualizando, tá? E aqui nós temos a nossa região Nordeste, tá? Nunca mais esqueçam disso, tá? Agora eu coloquei aqui para que vocês visualizassem bem, tá? Tanto o país como todo, como o nosso estado, a nossa cidade e, enfim, agora a nossa região, tá? Coloquei aqui porque visualmente é mais fácil a gente compreender, certo? Então, para que vocês me repassem se vocês conseguiram entender, compreender, vocês vão responder as seguintes questões, tá? Qual a importância de estudarmos a geografia? Para que a gente estuda geografia? Por que nós acabamos de ver todo esse contexto agora, todo esse conteúdo agora, né? Se tratando do país, do estado, da cidade, a região. Por que é importante nós estudarmos, tá? Na segunda questão, vocês vão responder o seguinte: o nome do seu país, nome do seu estado, nome da sua cidade e o nome da sua região. A gente acabou de ver agora, né? Visualizamos cada um, tanto o país, estado, cidade e região. Tá? Aí vocês vão citar o nome de cada um aqui, ok? Na terceira, explique com suas palavras o que é um país. Ok? Então, de acordo com o que você entendeu aqui, absorveu, tá? Vocês vão explicar, tá? O que é um país. Coloquei a atividade aqui bem simples, tá? De acordo com o que a gente acabou de visualizar e ver, né? Tanto em conceito como visualmente em imagens, para que vocês possam entender, tá? E estar respondendo essa atividade agora, ok? Então, turma, por hoje nós finalizamos aqui. Eu desejo a todos uma excelente atividade. Eu espero que as imagens, né, e o conceito dado aqui vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ainda, turma, vocês podem estar me repassando uma mensagem, tá? Com a dúvida de vocês, tá? Realizem as atividades. Depois que vocês terminarem, tirem uma foto e enviem para o meu contato para que eu possa estar verificando a atividade de vocês, tá? Então, turma, por hoje finalizamos. Até a próxima. Tchau, pessoal!